Leia um texto publicado no jornal Gazeta Mercantil. Esse texto é parte de um artigo que analisa algumas situações de crise no mundo, entre elas a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e foi publicado na época de uma iminente crise financeira no Brasil. Deu no que deu. No dia 29 de outubro de 1929, uma terça-feira, praticamente não havia compradores no pregão de Nova York, só vendedores. Ou seja, as pessoas queriam vender suas ações, né? Ninguém queria comprar ações, porque já viu que a coisa estava feia. Seguiu-se uma crise incomparável. O produto interno bruto dos Estados Unidos caiu de 104 bilhões de dólares em 1929 para 56 bilhões em 1933, coisa inimaginável em nossos dias. O valor do dólar caiu a quase metade. O desemprego elevou-se a 1,5 milhão, de 1,5 milhão para 12,5 milhões de trabalhadores, cerca de 25% da população ativa, entre 1929 e 1933. A construção civil caiu 90%. 9 milhões de aplicações, tipo caderneta de poupança, perderam-se com o fechamento dos bancos. 85 mil firmas faliram. Houve saques e norte-americanos que passaram fome. Tá, isso é enunciado e aí ele faz a pergunta. Ao citar dados referentes à crise ocorrida em 1929, em um artigo jornalístico atual, pode-se atribuir ao jornalista a seguinte intenção. Então, o que ele está perguntando? Bom, qual é a intenção do autor ao colocar esse texto aqui? Por qual motivo ele está citando esse texto? Nós temos 5 alternativas e nós vamos analisar cada uma delas detalhadamente. A primeira opção de motivo que ele apresenta para esse texto ter sido citado é a seguinte. O texto foi colocado lá para questionar a interpretação da crise. Essa alternativa está errada. Em nenhum lugar do texto podemos observar algum questionamento acerca da crise, mas tão somente a apresentação de dados da crise americana. Veja, o texto diz lá no começo do enunciado que foi publicado assim quando o Brasil estava a ponto de entrar numa crise. E aí ele vai e apresenta dados, informações. Ele não questiona se a crise é verdadeira ou se as informações apresentadas são verdadeiras ou não. Ele apenas traz dados em um determinado contexto. Então ele não está questionando nada. B. O propósito dele era comunicar sobre o desemprego. Errado. O texto realmente fala do desemprego gerado pela crise em Nova York. Entretanto, o texto é acompanhado do relato de diversas outras catástrofes, não sendo esse o foco principal do texto. Ou seja, de fato o desemprego aconteceu, mas não quer dizer que o texto está falando de desemprego. Ele fala de muitas coisas. Fala de gente que perdeu dinheiro na caderneta de poupança, de empresas que fecharam. Então, o desemprego tem relação com isso, mas o foco dele a gente não vê sendo a questão do desemprego, mas uma lista de coisas que aconteceu em decorrência do problema que deu na Bolsa de Valores. Letra C. O propósito dele seria instruir o leitor sobre a aplicação em Bolsa de Valores. Essa é a mais errada. Não há nenhuma instrução no texto sobre a Bolsa de Valores. Além disso, os afetados pela crise não foram somente os que investiam na Bolsa. Ou seja, se ele falasse só do problema da Bolsa, ele avisaria para as pessoas do perigo de se investir em Bolsa de Valor. Mas esse não é o propósito, ele não está trazendo nenhuma instrução. Ele fala do que aconteceu na Bolsa e um monte de coisa que desencadeou. Desencadeou, inclusive, na vida de quem não investe na Bolsa de Valores. Tá certo? Então, ele não está querendo instruir ninguém sobre a aplicação da Bolsa de Valores. Letra D. Relacionar os fatos passados e presentes. Essa é a alternativa correta. No enunciado, lemos: esse texto é parte de um artigo que analisa algumas situações de crise no mundo, entre elas a quebra da Bolsa de Nova York em 1999. Então, o que é que o enunciado está dizendo? O texto que foi publicado lá, que a gente não tem ele na íntegra aqui, ele faz uma análise das situações de crise no mundo, ou seja, foi mostrar o que aconteceu em algumas partes do mundo quando teve crise. Aí o texto continua. E foi publicado na época de uma iminente crise financeira. Ou seja, qual é o sentido de apresentar o contexto de tantas crises financeiras? Porque o Brasil estava a ponto de entrar numa crise. Então, considerando que o texto, aí aqui é o que está lá no enunciado, foi publicado na época de uma iminente crise financeira no Brasil,
O texto pretendia mostrar o que os brasileiros poderiam esperar caso a crise financeira de fato acontecesse. Então o Brasil estava a ponto de entrar numa crise financeira. E aí o que o texto vai fazer? Olha, em tal lugar aconteceu isso, em tal lugar aconteceu isso, então as pessoas já teriam uma noção do que poderia acontecer no Brasil caso a crise de fato se instaurasse no país. Então essa é a alternativa correta. Relacionar os fatos passados e presentes. O que aconteceu nas crises de outro país no passado? E o que pode acontecer na crise que está para vir sobre nós? Ele relaciona isso, tá certo? Então ele usa o que aconteceu no passado como uma forma de argumentar sobre o que pode se esperar, né, no contexto em que eles viviam. Letra E. Analisar dados financeiros americanos. Errada. O texto apresenta dados antigos a respeito da condição financeira americana, de modo que o foco não era analisar dados, mas, como dissemos acima, o texto pretendia mostrar o que os brasileiros poderiam esperar caso a crise financeira de fato acontecesse. O foco não era os dados financeiros americanos. Era só uma forma de mostrar, olha, tá vendo o que aconteceu lá? Talvez é o que pode acontecer aqui, tá certo? Então a letra D é a alternativa correta.